da FCA, questões da capelania junto ao discipulado. Mas ficou faltando uns 2 ou 3 slides da semana passada, que é principalmente de como você iniciar o Ministério do Esporte. Muito interessante a gente parar para pensar que não tem ministério sem ministro. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a entender que, eu sempre falo isso em todo treinamento que eu faço, você não vai pegar tudo que você está ouvindo aqui, vai virar para o seu pastor lá, para o seu líder, né, quando você não é o pastor principal, e vai falar assim, pô, pastor, estou com uma ideia maravilhosa aqui, não sei o quê, toma! Pá, vai dar mais uma coisa para o teu pastor fazer. Não. Pastor, vamos orar para que Deus levante uma pessoa, ou eu sou essa pessoa, para a gente começar. E com certeza o seu pastor já está atribuído de um monte de tarefas, e você pega uma ideia que você acha que é maravilhosa, e realmente é, e chega lá e joga lá, né, em cima dele, lá com tudo, toma aqui, pastor, o senhor fazer. Não. Então, é muito importante você visionar a tua igreja, visionar a sua liderança, mostrar para ele tudo e falar, pastor, eu sou esse cara. Ou, pastor, vamos orar para que Deus nos mostre quem é esse cara. E é importante na seleção, eu uso o termo, selecionar esse capitão do time. De preferência que seja um crente maduro, seja uma pessoa de caráter, tenha um conhecimento bíblico. Isso são características importantes do capitão do teu time, aquela pessoa que vai estar à frente ali do Ministério de Esporte. E algumas pessoas chegam para mim e perguntam, mas Jean, e se o meu treinador lá é faixa preta de jiu-jitsu e ele não é crente, a gente pode começar o Ministério de Esporte? Pode. Você vai ser responsável de ser o capelão de tudo que está acontecendo lá. Você vai orar com o time, você vai orar junto com ele e vai participar de tudo. Eu já tenho alguns testemunhos, que não é só um, de faixa pretas que iniciaram o projeto, se converteram, se batizaram, estão vivendo uma vida maravilhosa em Cristo, fazendo o que Deus chamou eles para fazer, sendo treinador de jiu-jitsu, sendo treinador de judô, sendo treinador de futebol. É importante que tenha um capelão, e é disso um pouquinho que a gente vai falar aqui. Aquela pessoa que tem um conhecimento bíblico, que às vezes não tem um aprofundamento daquele esporte, não seja um faixa preta, não seja um técnico de futebol, mas que ame a Deus, tenha um conhecimento bíblico, e ele possa dar suporte a tudo que vai estar acontecendo ali. Enquanto o cara está dando aula lá, o professor, o mestre, o sensei está dando aula, ele está ali orando, se colocando à disposição dos pais, da família, para compartilhar o que Deus colocou no coração dele para fazer. Posso dar um exemplo? Pode. Lá no Haiti, a gente começou a fazer um trabalho com as crianças, e aí, ó, eu sou menina, não vou me colocar como técnica do time jamais, muito menos como árbitro, porque eu amo minha mãe, né? E aí tinha alguns meninos lá, homens na comunidade, então tinha lá os times, e aí eu pedi para os meninos, ó, você pode ser o treinador desse daqui e tal, colocamos lá tudo, aí a gente senta para fazer o momento ali de pregação da palavra e tal, e aqueles meninos queriam aquilo. E aí, parte deles eram voduístas, confessos. Ele falou assim, tá, beleza, dei o treinamento para eles, tá tudo bem. Ele falou, mas essa parte eu não sei fazer. Eu falei, essa parte tu pode no domingo na igreja, você vai ouvir uma palavra, aquilo de bom que você aprender no domingo lá na igreja, você ensina para os meninos, eles se converteram. Porque eles iam, porque faltava uma parte da espiritualidade que eles não tinham. Então ele ia à igreja, chegava no domingo, ouvia, anotava algumas coisas para ensinar o menino lá. E todos eles se converteram. Só uma oportunidade basta para que Deus faça o que Ele quer fazer, né? Fazer o nome dele conhecido e que pessoas sejam salvas. Então, assim, é maravilhoso, irmãos, a gente poder ver realmente na segunda-feira eu devo estar trazendo alguns vídeos, algumas coisas. Eu achei, até procurando umas coisas lá, achei alguns vídeos da ação. Vocês lembram que eu falei do Aília, que o prefeito estava procurando outras fotos e achei um vídeo da gente fazendo uma ação na escola, onde aquele prefeito, a escola funciona na Ilha de Diaba, da Guiné-Bissau, e a gente fez uma ação lá com as crianças e foi muito legal. E aí hoje eu queria apresentar um pouquinho mais a fundo vocês sobre os princípios, valores, a FCA. Vamos ver se vai dar certo depois. Se não, o passador quando tem que ficar agarrado ali do lado, acho que vai dar certo. E a fraternidade de atletas cristãos, né?
overarching message within the Fellowship of Christian Athletes is the gospel of Jesus Christ, his love for humanity, and our responsibility to let others know about him. FCA is experiencing growth like we've never seen before. The influence that we have on these kids and these athletes and coaches. They're going to affect the community for generations. We're going to the golf field. We're going to the courts. That's what's so powerful about the FCA. We go to where the coaches and athletes are. But now more than ever, we desire fellowship. Because we are not designed to walk this life alone. It's not the impact you have on others' lives. But the influence, the ripple effect, it carries generations and generations. Today, we're in over 100 countries with leaders around the world to bring life change. Now for FCA sports, coaches and athletes want to compete as FCA. Competing in kindergarten all the way through their professional career. And whether you're an athlete, whether you're a coach, whether you're a fan, We are mobilizing volunteers. We are here to teach and train you and grow the body of Christ. But for them to effectively do what they do, they need the resources. So we create Bibles, resources, and training for coaches and athletes to become empowered leaders who move the mission forward. The team is growing to reach coaches and athletes transformed by Jesus Christ. No matter where they come from, no matter what they look like, no matter what their background is, they're here with the sole purpose to lead every coach and athlete into a growing relationship with Jesus Christ and his church. And every needs every coach. Every athlete, every sport, every country. The gospel is bearing fruit and spreading throughout the whole world. And we're just scratching the surface. We're called as disciples of Christ to make disciples. So that I can make a disciple. I have to make other disciples. So now more than ever, as we look into the future, we see this desire, this passion, men and women, boys and girls, dedicated as a disciple to be great disciples. Since the very beginning, FCA has always been Jesus Christ, coaches and athletes. Yesterday, today, and tomorrow. É sobre isso. São discípulos que fazem discípulos. É acreditar que cada campo, cada quadra, cada comunidade, cada treinador, cada atleta pode fazer a diferença na vida de criança, de adolescente, você pode ser referência na vida deles. E o que eu acho muito interessante, como a gente bateu um papo na semana passada, quando Paulo fala ali a Timóteo, discípulo que faz discípulo que faz discípulo. O ciclo ele se repete, o ciclo ele continua. Hoje, se eu faço o que eu faço, é porque o esporte me possibilitou isso e eu vi pessoas que foram referências para mim, que inclusive não eram crentes, mas eram pessoas de caráter, eram pessoas idôneas. Em que eu olhei para ele e eu falo, cara, quando eu crescer, eu quero ser como Ronaldo. Eu encontro com ele hoje, né, ele não é crente até hoje, e a gente tem uma afinidade assim muito grande por tudo que ele representou na vida de outros jovens. E nessa trajetória, todas as crianças, todos se salvaram? Não, muitos amigos meus se perderam no caminho. Morreram nas drogas, morreram no tráfico, mas alguém se salvou desse grupo. E esse alguém é o que vos fala hoje. Muitos morreram mesmo, não estou exagerando. Muitos morreram bem novos, né, na minha faixa etária. Mas graças a Deus, eu lembrei até do vídeo do menino falando lá, mas o jiu-jitsu me salvou. Um menino que fala lá que antigamente ele apanhava na escola, mas agora
é ele que bate, né? Ele dá essa referência e o pai dele, não menino, não é... a mãe, não, você não bate não, você está aprendendo. Ele falou, não, eu bato sim, eu bato mesmo. Mas o jiu-jitsu me salvou. É a fala dele, menina, eu estou em 6 anos mais ou menos, né? Mas o esporte me salvou. Jesus utilizou o esporte para que eu nunca tivesse nenhuma experiência com as drogas, eu nunca tivesse nenhuma experiência com as coisas ruins, tendo amigos que estavam envolvidos com tudo isso. Eu lembro de oportunidades de eu estar indo jogar futebol dentro de uma comunidade onde praticamente estava todo mundo fumando. Eu falei, cara, não quero não, muito obrigado. Joguei bola com eles, participei de tudo que estava acontecendo com o esporte, acabou, deu meu horário, acabou o jogo, eu falei, estou indo para casa. E fui embora para casa. Então, meus pais foram importantes nesse processo. Como eu falei, eu nasci no lar evangélico, com 19 anos só que me converti, ou seja, já estava com uma certa idade, tinha tido muita experiência boa e ruim, porém de todas elas, o Senhor, eu reconheço a mão de Deus sobre a minha vida. Então foi um tempo maravilhoso, em que o esporte pode ser extremamente relevante para me afastar de tudo aquilo que era ruim. Hoje a FCA está dividida em 4 territórios, como você pode ver, o Paulo, o Leste, o Márcio e a Júlia, lá no sul, Humberto e o Jesse no Paraná, né, eles estão divididos ali, uns estão no Rio Grande do Sul, outros no Paraná, né, o Rogério lá no norte, no Brasil, o Cristiano lá no Nordeste, e eu e o Anderson então como embaixadores pegando São Paulo, Rio de Janeiro, ali me fugiu, eu ia falar, falei Nordeste, me fugiu. Trabalhando nessa região ali, pegando até uma Sudeste, né? Me fugiu a palavra correta, do Sudeste, né? Pegando até algumas outras regiões ali para desenvolver esse trabalho. Eu gosto muito dessa frase do Billy Graham, vocês podem repetir aí, número 3? 3. Um treinador irá impactar mais vidas em um ano do que uma pessoa normal com suas coisas na vida. Confesso que quando eu li essa frase pela primeira vez, eu fiquei pensando. Quantas pessoas devem passar pela igreja ao longo de um ano? É difícil de você ter um cálculo. E às vezes fica o mesmo grupo de pessoas um tempo muito grande. E na mão de um treinador, um projeto esportivo, que é uma rotatividade anual enorme. E aí eu entendi muito raciocinando essa frase do Billy Graham. E vão passar muito mais pessoas num projeto esportivo, numa academia, do que dentro de uma igreja. Porque na igreja você programaria, parece 2 pessoas diferentes no domingo, 3, e nos projetos não há uma rotatividade. Então um treinador, um coordenador de um projeto social, ele pode impactar muito mais vidas do que um líder cristão que está lá em cima do púlpito pregando a palavra de Deus, fazendo algo maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que a chamada nossa é para ir. É para ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. E os projetos podem ser extremamente influentes. E eu lembro que em 2010 eu estava na África do Sul, realizando um trabalho lá na Copa. Gente, nós distribuímos mais de 10 mil DVDs do Kaká. Talvez alguns irmãos são mais novos não saibam o que é DVD, né? Pode ser, né? De repente ocorrer essa possibilidade, né? Pode ser, né? Mas eu conheço, eu sou da época do DVD. Irmãos, você não ia a lugar nenhum. A gente sentava com as caixas. E as pessoas vinham desesperadamente atrás da gente para receber o DVD com o testemunho do Kaká. E ao longo de, inclusive, meses depois, até ano, eu gosto de falar de coisa exata, até um ano depois, com certeza houveram mais, eu lembro de alguém falando que houve mais, a gente estava recebendo relatórios de pessoas que se converteram com o DVD com a história do Kaká. Olha a influência de um atleta cristão em pessoas do mundo todo. Levaram o DVD, porque o DVD ele estava em diversos, se eu não me engano, estava em 4 ou 5 idiomas, né, dos mais populares, e que diversas pessoas foram alcançadas por causa do testemunho de um atleta. Um pastor não teria a capacidade de alcançar tamanha quantidade de pessoas no mundo todo. Então, um atleta e um treinador de futebol ele pode ser extremamente relevante, um atleta cristão, com caráter, acompanhado, discipulado, consolidado. Vamos pegar um cara durante
muitos anos estava acontecendo isso, principalmente aqui no Brasil. Pegava um cara que se converteu ontem e amanhã já estavam levando ele para o púlpito para ele estar dando testemunho para ele. E eu falei, gente, ficou aquela loucura. E aí, às vezes, meses depois, o cara voltava a fazer o que ele tinha feito e era aquele mau testemunho, aquela coisa muito ruim. Eu não estou falando disso. Estou falando de pessoas consolidadas, acompanhadas, discipuladas, para estar testemunhando e falando o que Jesus realmente tem feito na vida dele. E aí a visão da FCA, vocês vê? Legal. A nossa missão, conduzir? Sempre a igreja, como a gente falou, tem que estar alencada a isso, tem que estar junto, porque nenhum atleta ele vai caminhar sozinho, nenhum treinador vai ficar sozinho. A ideia é consolidar, fortalecer, e ele está vinculado a uma igreja para desenvolver tudo que ele precisa desenvolver. Estratégias, perseguimos nossa visão e missão como meio da estratégia para e por meio do treinador. E aí, um texto bíblico aí, vamos abrir o primeiro texto bíblico aí, de Provérbios 11:3. Enquanto vocês abrem, eu vou lendo aqui. Demonstrar a integridade de Cristo privada e publicamente. Viver e ministrar a partir do transbordamento do nosso crescente relacionamento com Cristo. Ser submisso ao Senhor e àqueles a quem servimos. Liderarmos, ser transparentes, honestos e confiáveis. Envolver-se em relacionamentos responsáveis. Ser irrepreensível em todas as nossas transações financeiras e relatórios estatísticos. Alguém lê para mim Provérbios 11:3? A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. É isso aí, falando sobre integridade. Servir, eu vou pular os textos para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí, porque tem um conteúdo assim um pouquinho mais hoje. Vamos lá, vocês, modelar o exemplo de Jesus Cristo de servir, embaixo. Buscar a necessidade dos outros e responder adequadamente para atender a essas necessidades. Ver os outros como mais importantes do que nós mesmos. Passar tempo com as pessoas servindo, desenvolvendo relacionamentos de confiança. Concentrar os nossos esforços em apoiar e aliar ao outro aos que estão na linha de frente para os caminhos de Jesus. Muito legal. Excelência, Colossenses 3, 23 e 24. Honrar e glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Vocês? Valorizando a qualidade sobre a quantidade, está focado na missão da FCA, desenvolver ministério eficaz, ser sábios no dono dos recursos espirituais, materiais e relacionais que ele nos confiou. Eu gosto muito dessa fala, o laser não funciona aí, sobre sermos sábios mordomos dos recursos espirituais, materiais e relacionais que Ele nos confiou. Então ali aqui envolve uma série de coisas, são valores e princípios da FCI que a gente precisa entronizar nos ministérios e tudo que a gente tem vivido, sempre com transparência e clareza. Trabalho em equipe, expressar nossa unidade em Cristo em todos os nossos relacionamentos. Vocês? Percebendo nossa dependência de Deus na obra do reino, equipar, encorajar e capacitar uns aos outros para o ministério, refletindo o corpo de Cristo através da diversidade de gênero, etnia, sorte e denominação. Identificar, utilizar e apreciar os talentos de cada indivíduo, compreender e respeitar o papel de cada um. E aí essa é a nossa visão sobre engajar, equipar, a gente chama de 3E, engajar, equipar e empoderar treinadores e atletas, fazendo discípulos e fazem discípulos. Essa é a ideia
central da FCA. E aí a gente vai pular para o PowerPoint aqui, vamos ver se ele vai aparecer direto agora. Não posso estar lá de lá. Eu fico igual doido procurando a... Será que ele vai vir direto? Tem que olhar para a tela. Não, você tem que... Aí, foi. Ah, só que começou no lugar errado. Peraí. Agora para aí. E aí a gente vai aprofundar agora sobre capelania esportiva. Quando eu estive conversando com a Letícia e com o Betinho, a ideia de trazer um material sobre capelania é muito mais específico para trabalhos, projetos, mas a gente vai ter uma visão geral do que é capelania, de como ela funciona, o que é, para a gente ter um entendimento e a partir desse entendimento a gente saber como a gente vai encaixar isso naquilo que a gente faz ou que a gente deseja fazer, ok? Qualquer dúvida, levanta a mão, pode perguntar e a gente está aí para isso. Esse foi um dos projetos que a gente... são meninos lá do projeto, um acampamento que a gente criou, a gente tem feito esse trabalho com atletas. Foi um evento que a gente fez alguns anos atrás, e aí a gente levou os meninos, eu esqueci de se funciona lá na CBF, vocês estão vendo o símbolo da CBF, isso foi lá em Teresópolis. A gente realizou um acampamento, e nesse acampamento a gente conseguiu um treinador para fazer um acampamento, a gente chama de camp. Um acampamento onde levamos alguns meninos para estar fazendo um treinamento, e a partir desse treinamento eles terem a experiência com Cristo. E é aquilo que eu falei para vocês. Eu olho para essa foto, eu lembro que uma época eu olhava para essa foto e eu ficava um pouco triste. Porque nessa mesma foto que você está vendo, teve meninos que morreram no tráfico, tem menino ali que está preso, mas também tem meninos que pediram para se batizar, que começaram a frequentar a igreja, tiveram a vida tocada por Jesus. Então a gente precisa continuar fazendo o que nós fomos chamados para fazer. Sinalizar o reino de Deus e deixar que o Espírito Santo faz o resto que precisa ser feito. Essa foi uma experiência na África do Sul, eu pude estar levando material, tinha meninos lá que nunca utilizaram uma luva de boxe. Eu falei, acho que só falei para você, né? Eu sou faixa preta de Muay Thai também, fui campeão amador de boxe, então tem toda a minha vida, né, dentro do esporte. E eu utilizei o esporte lá na África do Sul, em algumas igrejas a gente botava material para atrair a comunidade, os meninos que nunca usaram uma luva, ter essa experiência, fazer umas brincadeiras. Foi uma experiência bem bacana de estar ali fazendo um trabalho e evangelizando, criando um relacionamento a partir do esporte. Você vai ver um pouquinho mais à frente que o discipulado, a capelania tem a ver diretamente com relacionamento. Então é criar contato, é a primeira ponte. Muitas das vezes o Ministério do Esporte vai ser aquela porta de entrada que a pessoa nunca foi para a igreja, e a partir de uma partida de futebol, de voleibol, de uma ginástica para a terceira idade, de uma atividade de judô, de jiu-jitsu, de taekwondo, ele vai se relacionar, vai criar aquele, caramba, o pessoal da igreja não é entender não, o pessoal é legal, o pessoal pratica esporte, né? O pessoal joga vôlei, faz artes marciais, treina jiu-jitsu, treina judô. Caramba, né? O pessoal da igreja é maneiro. Mas, gente, é real. Estou falando com vocês brincando de coisas que eu já ouvi, sabe? Já vendo que a partir do esporte eles conseguiram criar uma conexão com a igreja, ver que o pessoal não é muito estranho não, sabe? O pessoal é maneiro, é da igreja, mas é maneiro. Então ali é uma definição de capelania lá, vocês. O exercício da função pastoral que visa a assistência espiritual, enfocando a pessoa do Senhor Jesus Cristo no contexto do reino de Deus e não apenas do grupo religioso. Então a capelania, só para você entender, ela não pode ser exercida dentro da igreja, tá? A não ser no ministério, também. Por quê? A igreja já tem pastor.
Então ela não precisa ser capelaneada. No Ministério de Esporte que funciona dentro da igreja, aí você seleciona um capelão para estar trabalhando ali. Como eu já falei, um capitão que anda no esporte, que tem conhecimento bíblico, seja um crente maduro, para poder estar ali orientando, para estar ali aconselhando. A gente vai ver mais algumas coisas aqui. É aperfeiçoar, é ser ovelha, é uma visão bíblica. É importante entender isso, é uma visão bíblica de cuidar, de pastorear, né, com fé, esperança, aperfeiçoar a fé com as obras, porque através do seu serviço você está aperfeiçoando a fé daquelas crianças, daqueles adolescentes, daquelas pessoas que estão ali, envolvidas ali. E é uma visão bíblica. Capelania, vocês? É o nome? Aos serviços religiosos, letrados, oficiais, e terrorismo das Forças Armadas do Exército, em 1966. Conta-se na França, um oficial sargento nativo, ao encontrar o homem abandonado na rua, debaixo da chuva e frio, cortou sua capa e concluiu com a arma de solidariedade, humanismo, caridade, Você vê que coisa interessante? Serviço. Capelania tem a ver com serviço. Quando a gente fala sobre humildade, sobre ajudar o próximo, servir, e ali não está falando de nada, né, extraordinário. Ele prestou um serviço, uma coisa simples, né? Cortou sua capa, dividiu, né, fez foi um ato bíblico, né? Cortou a sua capa ali, cobriu aquela pessoa que estava ali na rua. Ou seja, pessoas viram e registraram aquele momento. Olha que coisa. Em 1776, gente. Olha quanto tempo, quantos séculos atrás isso aconteceu. Mas ficou registrado na memória, as pessoas viram a ponto dessa informação chegar até a gente hoje. Capelania é ministério espiritual de serviço a Jesus, que cuida dos que estão de alguma forma, procurando privados do convívio de suas famílias ou da sociedade ou não. Então a gente viu que a pessoa pode estar, e aí a gente vai ver mais detalhes já. Eu não vou entrar nem muito, vou esperar quando eu tenho umas fotos que eu vou estar botando ali, porque está falando comigo das suas famílias, ou da sociedade, ou não. Né? E a gente sabe, hoje, a Convenção Batista Carioca, quando eu digo hoje, dá um certo tempo, tem a capelania socioeducativa, do qual eu também faço parte, e depois eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso com vocês. Capelão em francês, chapelain, é um ministro religioso aos horários de assistência e realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações ou corporações, e que geralmente é oficial ou paga como pastor. Normalmente, por exemplo, nas Forças Armadas hoje tem, né? Hoje, sempre quando falar hoje é porque é um certo tempo. Tem um capelão religioso que trabalha na Marinha, que trabalha na Aeronáutica. Hoje em dia, os grandes eventos esportivos tem capelão, eles permitem pastor, padre. Tem capelas ecumênicas onde se faz culto, se faz reuniões, porque eles acreditam nisso. E é óbvio que tem uma função, né? E sempre com um cunho religioso, né? Com essa visão, seja de qual religião for, mas é uma visão ampla que a gente está procurando trazer aqui. E aí os tipos de capelania, vocês? Capelania militar, regional, oficiais militares, corporação militar, capelão, quartéis, corporações, regimentos, famílias dos armados, exército, oficiais e civis. Capelania hospitalar, todos os sacerdotes,
escolas, institutos, seminários, universidades e organizações. A todos o povo docente, discente e administração. Capelania Institucional. Voluntários em casas e abrigos de menores, casas e empresas, associações, orfanatos, asilos, organizações e outras entidades sociais. Você vê como é que é amplo e como nós como igreja às vezes nós estamos limitados e existem diversos lugares, diversos campos que a gente pode estar atuando como uma organização para estar levando conforto, consolando, confortando. Graças a Deus hoje a Convenção Batista Carioca ela atua, se não quase todas essas áreas que apareceram ali. Prisional, tinha a portuária, eu não lembro agora, eu acho que continuou. A portuária ficou um rapaz realizando no local, no lugar do pastor. Ele faleceu, né? Isso, ele faleceu, se eu não me engano, na época da Covid, se eu não me engano. Barro, o pastor Barro, pensei que eu não ia conseguir lembrar. Então a gente tem uma gama de organizações, a Letícia, que faz parte do conselho aqui, a ideia dela é a gente fortalecer, criar e visionar as igrejas, visionar os irmãos. Hoje a gente precisa ampliar essa atuação da capelania socioeducativa no campo fluminense. Praticamente, além dela e um outro irmão que está junto, estão sob a responsabilidade de fazer esse trabalho. Gente, olha o tamanho do campo fluminense, olha a quantidade de igrejas que tem. Hoje na Carioca está eu e a Flávia realizando, e a gente está correndo atrás também de pessoas para poder ampliar isso. Olha quantas unidades de socioeducativo precisam ser alcançadas, a gente não dá conta. Literalmente a seara é gigante e pouquíssimos são os trabalhadores. Então a gente precisa fomentar isso, a gente precisa colocar no coração das pessoas para que elas possam investir cada vez mais. E muitas das vezes não é muitas vezes, é 2 horas num dia. Sabe que nem todo mundo pode, depende do trabalho, depende de uma série de coisas. Mas gente, vamos olhar para nossas igrejas, será que ninguém pode? Né? Um mês, tirar lá algum tempo nas suas férias aí, vamos pegar em cada igreja, pegar 10 pessoas, durante as suas férias, você programar uma vez por semana, para você doar 2 horas do seu tempo, para estar ali com os meninos, compartilhando da fé, revelando para eles o amor de Cristo a partir de você. Às vezes a gente senta no último tempo agora, tem uns meninos que eu creio eles não passam normalmente muito tempo ali, então você acaba fazendo um contato, um relacionamento muito rápido, de amizade, consideração. E eu fiquei sentado e ele falou, pô, não, senta aqui, professor, vamos conversar. Tamanha afinidade que em pouco tempo Deus faz a gente ter com os meninos. E aí fizemos atividades na piscina, fizemos uma série de coisas, sabe? E eles brincando lá e joga as coisas para eles fazer. E a gente criou um ambiente tão agradável naquele tempo ali. E eles, não, professor, ora por mim, minha audiência é amanhã. Sabe, aquela coisa toda. Eles sabem que eles erraram, eles sabem que vão ter que pagar por aquilo. Muitos realmente querem mudar, outros não. Eles acreditam que eles nasceram para aquilo, que eles vão morrer fazendo aquilo. E compete nós, como igreja, como cidadãos, mostrar para ele que existe outro caminho. Que existe outra coisa. Tem meninos que estão fazendo isso há tanto tempo, desde 11, 10, 12 anos, como a gente já pegou lá, um monte, que ele, na cabeça dele foi bucada, que eles nasceram para aquilo, que eles não conseguem fazer outra coisa a não ser roubar, a não ser praticar o mal. Mas é maravilhoso. E há uma influência maligna, há uma influência às vezes emocional, há uma série de coisas. E nós como igreja precisamos ser resposta. De oração, eu levo, minha mochila está aqui, estou com o nome de todos eles. Não, eu levo o nome para estar orando por vocês, para a igreja estar orando. Poxa, leva assim, aí vem aquele que, não, bota meu nome aí, bota meu nome que eu quero oração. Minha audiência, todo mundo quer liberdade. Mas nós desejamos que eles sejam libertos do pecado. Sabe? Que eles tenham uma vida transformada por Deus, assim como um dia nós tivemos, porque não tem pecadinho ou pecadão. Você é tão pecador e eu sou tão pecador quanto eles que estão lá. Só que o pecado deles são mais claros do que os nossos. E a sociedade, eles precisam pagar o que eles têm feito contra a sociedade.
Mas o pecado para todo mundo é igual e é só as consequências que são diferentes. E às vezes a gente, até por ignorância, pode até em algum momento se achar melhor do que eles que estão lá, e não somos, irmão. É a graça e a misericórdia de Deus que entrou nas nossas vidas e nos fez olhar para o mundo de uma forma diferente e andarmos, termos um comportamento diferente. Isso é a graça e a misericórdia de Deus. E é essa graça e misericórdia que nós precisamos apresentar para cada um deles e deixar que eles sigam, cada um siga o seu caminho, acreditando que é o Espírito Santo que faz a boa obra. Eu repito sempre muito isso, essa fala aí com vocês. Já falei sobre isso, né? É relacionamento, capelania, seja ela qual for, é contato, é confiança, é uma série de coisas ali que vão acontecendo. Servir e estabelecer relacionamento duradouro. Tem meninos que saíram de lá e já procuraram a gente, tem meninos que mal saíram de lá e entraram em contato porque queriam realmente mudar e sentiram confiança para isso, para entrar em contato e querer ter as suas vidas transformadas. E aqui é o segmento daquele acampamento lá, como vocês estão vendo, é uma oportunidade que a gente está tendo. Tiramos os meninos da comunidade, levamos eles para um lugar isolado para jogar futebol, para treinar, mas junto com esse treinamento, todo dia de manhã, devocional, e a gente fazia questão, cada um tinha a sua bola. Ele dava a Bíblia, toma, vai para o seu campo, vai falar com Deus sozinho, leva a sua bola, porque a gente queria fazer que eles associassem, mas como eles amam uma bola, que eles amassem a palavra de Deus, que eles tivessem tanto carinho pela palavra, quando eles têm pelos esportes que eles estavam praticando. Cada um foi para o seu cantinho, fez o seu devocional, ali depois a gente tira um tempo à noite, onde todos juntos têm um tempo estudando. Então isso é um acampamento que você pode, é só um exemplo, que você pode realizar dentro do esporte que você está envolvido, pegar um final de semana, mesmo que você seja eu sou treinador de futebol, já falei para vocês, nesse dia aí eu peguei um amigo meu que é treinador de futebol profissional, ele estava de férias, e aí nós pegamos ele durante 4 ou 5 dias, ele ficou lá dando treinamento profissional para esses meninos. Imagina para eles a experiência, treinando ali, fazendo atividade, e aquela coisa toda, e Bíblia, e oração. Poxa, gente, é maravilhoso, foi maravilhoso. Essa lindona que é minha sobrinha, que eu falei para vocês, ela não está mais desse tamanho, é claro, né? Mas todo o evento que eu estou envolvido, isso envolve discipulado. Eu procuro levá-la para participar. Hoje ela está dirigindo ela estuda no Colégio Pedro II, como vocês devem conhecer muito bem. E ela está desenvolvendo um trabalho de célula lá no Pedro II. Ela está liderando uma célula lá toda sexta-feira. Tio, essa me manda foto, essa foi a minha reunião, a nossa reunião hoje. Eu tenho líderes que não são crentes, meninas que não são crentes, vocês têm orado com eles, vocês têm compartilhado. Quem pregou? Fulano pregou, fulano cantou. Porque é isso, o discipulado é isso, é caminhar. Não basta você chegar, pegar uma criança, um adolescente, tacar ele dentro da igreja e deixar ele lá, e deixar tudo por conta lá do ministro de educação, do professor. Começa dentro de casa, começa no dia a dia, começa sendo exemplo, começa lendo a Bíblia junto, orando junto, compartilhando as diversidades, as dificuldades, os momentos alegres, os momentos maravilhosos, mas começa dentro de casa. Por isso eu fiz questão também de estar colocando essa foto. Pode falar. Sim. O nosso esporte da jiu-jitsu não tem muito tempo. O pastor que eu podia ficar lá se alguém, até alguém, eu me apaixono por isso. Por esporte, por ver televisão, por ver essas coisas assim. Muito legal. Vários tipos de esporte. Então, eu tiro muita coisa dali e jogo para eles. Sim. Esse relacionamento, eu mostrei um vídeo. Perfeito. O que eu estou fazendo? Quando eu te mostrar outro, como dois aqui, como a gente faz fala com eles, trabalha com eles. Nós estamos querendo formar agora um PGM com os alunos. Eu vou fazer uma reunião agora com os pais, vou levar essa ideia para eles, para que o pai também possa pensar essa revisão deles, também fazer esses PGM. Porque a minha ideia não é chegar só às crianças, mas também chegar aos pais. Porque eles estão e não. A tia falou um negócio aqui, que eu fui de lá. Eu ia até
E essa menina também é filho do meu membro da igreja, também aí vai para a igreja, só que não era batizado. Nenhum deles era batizado. O que eu fiz? Quando eu vi ele, como pensamento, peguei ele, futebol, que ele gosta, e botei ele como líder do futebol. Ele estava caminhando junto. Ia para beber por causa dessa garota. Assim. Não se vai contar a história do Egito. O que aconteceu? A mãe, a filha, esse garoto, se rendeu para o Egito. Muito legal. Deus faz, irmão. Deus faz. Só precisa se colocar na brecha para caminhar com alguém, para estar à disposição de servir e poder deixar Deus fazer. É maravilhoso isso. Hoje a FCA, como se vira, tem investido bastante no Brasil. Capacitando, a gente vai ter uma conferência, por exemplo, agora, onde pessoas de diversos lugares do mundo vão ter uma conferência acontecendo em São Paulo e Santo André, agora em março. Então, eles têm investido muito na capacitação de treinadores e atletas para evangelização e discipulado, a partir do esporte. E é muito legal, é uma organização, como eu falei para vocês, ela fez o seu próprio, mas ela, se eu não me engano, ela fez 75 anos, se eu não errei aqui, 70 ou 75 anos. Então é uma organização bem antiga que tem realizado coisas no mundo muito relevantes mesmo. E aí, a gente já viu um pouquinho assim o que está acontecendo. A visão, a gente já leu lá a partir do vídeo. Vou só ler de novo ali a missão para conduzir cada treinador e atleta a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e a sua igreja. Os valores, a gente já leu sobre os valores, a estratégia. Uma visão geral sobre capelania. E aí, para vocês, um pouquinho do que a gente ouviu agora. O que é ser um capelão esportivo? Se você pudesse definir aí algumas coisas que a gente já ouviu, o que é ser um capelão? Fala aí um valor, um princípio de capelão, alguma coisa assim. O que você acha aí? Ser um cristão maduro, legal. Perfeito, cuidar da parte espiritual da pessoa. Servir. Eu conheci pessoas que ganharam a pessoa para Jesus. O atleta se machucou, foi lá, falou nada do mundo, pegou aquela atleta, botou no veículo, levou para o hospital, cuidou daquela atleta. E aquela menina se sentiu tão amada por aquela pessoa ali, por aquele serviço prestado. Depois aquela pessoa começou a frequentar a igreja, esteve lá agradecendo, servir. No que precisar. O atleta, eu falei para você, acho que eu falei para você, se eu não me engano lá, do JAI, acho que eu falei, do JAI em 2010, a gente coloca a tenda. Nessa tenda a gente coloca massoterapeuta, fisioterapeuta, colocávamos internet de graça para os atletas, diversos, e fazíamos um culto. Quando não era todo dia, era dia sim, dia não. Diversos atletas desviados, afastados, se chegaram a Jesus por causa daquele serviço que a gente prestava ali. E às vezes naquela época, então, que a internet era bem mais difícil. O primeiro já que eu trabalhei foi em 2009, em São Caetano, eu fui trabalhando com os outros. E as pessoas às vezes não tinham como ligar para suas famílias, não tinham como entrar em contato, a gente fazia essa ponte e era maravilhoso a gente estar servindo aqueles atletas ali. Você imagine hoje um fisioterapeuta, o atleta sai da cidade dele para competir num local lá, se machuca e não tem ninguém para cuidar, não, lá na tenda tinha. Alguém para dar massagem, para dar medicamento, profissionais, até médicos a gente conseguia para estar servindo ao longo daquela data da competição que durava uma média de 15 dias, que era o que acontecia. Então é muito legal. Trabalho de acolhimento, exato. E aí é uma visão geral, né? Introduzir o que é o capelão, definir o papel do capelão esportivo, identificar as principais características do capelão esportivo, dar exemplos de um capelão esportivo, dar exemplos como um capelão esportivo pode beneficiar as comunidades desportivas. Nossa visão para a capelania esportiva é ver pastoreamento presente, sempre que os esportes são jogados e em todo mundo. Como a gente leu antes, só no esporte?
falamos de diversos tipos de capelania, de organizações, de locais que a gente pode chegar, tá bom? Por isso que é uma visão geral, além do esporte, né? É uma visão geral sobre capelania também. Capelania esportiva serve a todas as pessoas do esporte ou fora dele, oferecendo atendimento pastoral, espiritual, onde o esporte é praticado, independente de religião ou de pessoas a serem as pessoas sem convicções religiosas. É importante a gente entender isso, você não ficar focado, não, mas eu vou prestar serviço só para quem é crente, claro que não, para quem precisar. As características do capelão esportivo não é essencialmente, presta atenção, um fã do esporte, ele não é um psicólogo do esporte, um técnico esportivo, um conselheiro ou consultor, ele não é só isso. Porque às vezes a pessoa olha, não, o capelão ele tem que ser fã do esporte. Não, ele não é pré-requisito. É isso aí, não são pré-requisitos, porque vai muito além disso, como a gente já falou. A pessoa pode olhar e falar, mas eu não sou isso, mas é muito maior do que uma única coisa. É muito maior do que só, que é importante, prestar um serviço religioso. É servir. É isso que nós precisamos sair daqui como capelão, presta um serviço. Dentro dele tem um religioso, muitas das vezes ele é só um ouvinte, ele senta ali, a pessoa está só desabafando, ele não é um psicólogo, mas ele pode parar para ouvir uma outra pessoa. Então é só para a gente separar bem as coisas, tá bom? Psicólogo esportivo. Valores importantes na capelania: sacrifício, abordagem relacional, humildade, confidencialidade, presença, descrição, discernimento. Por exemplo, muitas vezes na própria capelania socioeducativa, os meninos às vezes têm confiança em abrir coisas pessoais com a gente. Está ali sentado com eles, batendo papo ali, e às vezes nos conheceram ali com poucos minutos, e eles, isso é a graça de Deus, eles têm confiança de compartilhar questões com a gente. É maravilhoso isso, de perceber a confiança de cada um. Conheceu tem meia hora, abrindo o coração, estão chorando em alguns momentos, sabe? E vocês sabem que dentro desse ambiente todo mundo é muito machão, né? Mas aí no momento ali que você está sentado, às vezes ou individualmente ou com um grupo pequeno, eles conseguem se abrir, eles conseguem relaxar e a gente consegue alcançar o coração deles, que é a finalidade. Pode falar. O trabalho do capelão vai muito envolvido também, né? Que não é fácil, que a gente quer logo colocar uma ideia, algo que a gente já está no nosso coração, tem que ser daquela forma. E ali o mais importante é você estar ouvindo aquela pessoa, né? Porque às vezes eu falo pelo trabalho no hospital, que às vezes, já aconteceu muitas vezes, o próprio psicólogo do hospital chamar o serviço de capelania para atingir aquela pessoa que eles não estão conseguindo que a pessoa se abre. Perfeito. É algo exatamente isso. Exatamente isso. Legal, isso mesmo. E ali o perfil de um capelão. Né? Ali eu tenho trabalhado muito a questão do capelão esportivo, mas como eu estou repetindo para vocês, é um capelão de uma maneira geral, não só o capelão esportivo. Vamos lá, vocês, o coração? Continua. Caráter cristão, maturidade, conhecimento bíblico, comprometimento com a igreja local, paixão pelo esporte, pelo atleta, disposição para receber, isso é um perfil, né? São características básicas de um capelão. Como eu falei, não só esportivo, capelão abrangendo alguns outros campos. E serve aonde? Vocês? times, clubes, grandes eventos esportivos, viagens esportivas. Já dei um exemplo aí, algumas que vão acontecendo em São Paulo do Jai, na África do Sul. Então, tem uma das características são os grandes eventos esportivos. Às vezes nós aproveitamos os grandes eventos esportivos, como Copa, como Olimpíada, na Olimpíada de 2016 no Rio, na Copa de 2014 no Rio. Eu recebi um grupo de colombianos que nos reunimos aqui com algumas pessoas do Brasil, do Rio de Janeiro e do Brasil,
tivemos também americanos aqui para realizar ações no Maracanã. Realizamos algumas ações no Centro de Convenção Nordestina ali em São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, realizamos no Engenhão, levamos cartazes para os sinais, para os lugares. Gente, fizemos muita coisa legal, oramos pelas pessoas na rua. E a pessoa, muitas das vezes, olha que experiência interessante, ele é muçulmano. A gente não pode entrar no país deles para falar de Jesus, mas eles estão no Brasil onde a gente tem a liberdade religiosa. Então, às vezes, uma pessoa vem de lá para cá, um desses jogos em 2007, numa Olimpíada que teve em 2006, agora eu não confesso que não estou lembrando exatamente o ano, um cubano ia se matar. Ele não bateu o peso da competição, não sei aonde, ele conseguiu uma arma e saiu pela Vila Olímpica para se matar. Só que naquela noite que ele saiu, existia uma tenda onde estava acontecendo um culto. Ele escutou aquele louvor de longe, aquela música. Ele foi andando em direção à música, entrou na capela, entregou a vida para Jesus e não se suicidou. E o que aconteceu? Ele volta para Cuba com o Evangelho de Jesus implantado no coração dele para dar continuidade. Talvez eu e você jamais vão entrar em Cuba, mas Deus traz ele de Cuba para o Brasil, ele recebe o Evangelho e volta para a cidade dele, o país dele, para estar pregando o Evangelho. Então, aconteceu um grande evento esportivo. Nós, como igreja, eu sempre preciso estar reforçando isso. Precisamos aproveitar mais as oportunidades que Deus nos dá. Eu sou da comunidade Batista Vida e a gente se organizou para fazer uma ação no Enem. Compramos caixas d'água, compramos caneta, teve mais uma coisa que a gente comprou, água, caneta, vou lembrar qual foi a outra coisa. O pessoal vinha para ir para fazer a prova, a gente dava um copo com água e uma caneta para aqueles que precisavam. É de graça? É. A igreja que está fazendo isso, a igreja está fazendo isso. A gente aqui. Só com a camisa da igreja, fizemos uma camisa padronizada, todo mundo fazendo a mesma camisa. Se a gente que não queria, não, eu quero só para eu me acalmar para fazer a prova. Cara, muito legal, a gente estava ali servindo, gente. Aproveitamos um evento onde centenas de pessoas passaram pela gente, dezenas de pessoas, e a gente pôde sinalizar que Jesus Cristo está ali, através de uma caneta. Teve gente desesperada, meu Deus, esqueci meu estudo em casa, não tem a caneta aqui para você, vai lá e faz sua prova. A pessoa ficava assim. Eu lembro que teve pessoa que eu lembro assim, o cara não acreditava que a igreja estava lhe dando nada de algo de graça. Porque infelizmente também ao longo dos anos a gente não pegou uma boa fama por muita coisa que a gente vê aí nas televisões e pela internet. Mas naquele momento ela pode ver algo, sabe, encantador. A igreja servindo aquelas pessoas que estavam ali. Lembrei, biscoito. Compramos clube social, que fica fácil, né, para a pessoa pegar. Estamos dando um clube social, caneta e um copo com água. E Jesus Cristo, que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai. Só isso. O serviço que a gente estava procurando prestar ali. Então é sobre isso. Procuramos desenvolver a capelania por meio desses canais que equipam treinamentos e entidades de capelania esportiva. Lembrando, capelania, porque agora a gente está focando mais na esportiva, que eu estou usando material específico só da FCA. Mas lembrando que a capelania é sempre abrangente. A importância de ter um capelão esportivo para servir em uma organização de esporte que inclui vocês, o capelão esportivo, academicamente, 7 jogadores, treinadores, pessoal. O capelão esportivo pode fornecer cuidados pessoais e recursos para equipes e indivíduos. O capelão esportivo é alguém a quem pode ser confiado informações essenciais. O capelão esportivo aceita incondicionalmente as pessoas individualmente de qualquer forma. Muito legal. Benefício de ter um capelão de esporte para servir a organização de esporte. Continuando, o capelão de esporte serve como mentor para ajudar e orientar a vida das pessoas que servem. O capelão de esporte é um recurso valioso em tempos de desafio ou crise. O capelão de esporte proporciona a atividade educacional
colocando à disposição para servir aquela organização, lembrando que é sempre uma maneira para a gente. Imagine, né, a exemplo da FEBEM, imagina como você deu o exemplo do hospital. O capelão está ali, o capelão escolar. Aquele cara que está ali, o professor não deu conta, o enfermeiro não deu conta, o médico não deu conta, o assistente social não deu conta, eles vão recorrer a esses capelães para poder estar realizando uma coisa que eles não conseguiram, alcançar o coração, trazer uma tranquilidade para aquelas pessoas, orar por elas, sabe, ter um tempo com elas. É isso aí. Ele só agrega, ouvi-las, ele só agrega a qualquer organização onde tiver um capelão. A singularidade da capelania do esporte. Vocês? Capelania esportiva atravessa todas as barreiras da religião, casta e cor. Capelania esportiva ajuda a atingir o maior número de pessoas no menor tempo possível. Capelania esportiva ajuda a alcançar e situar as pessoas não alcançadas com o Evangelho. Legal. A capelania esportiva É uma maioria culturalmente relevante para alcançar as formas de mais pessoas no mundo. legal. A capelania esportiva ajuda a alcançar as pessoas com o Evangelho de formas novas, criativas e inovadoras. A capelania esportiva tem potencial para alcançar pessoas de todos os lugares, de todos os esportes. Eu gosto muito dessa parte que é alcançar as pessoas ali do meio com um evangelho de forma nova, né? De uma forma diferente, criativa, inovadora. Você montar lá um stand para servir, para distribuir, para cuidar, para orar, seja lá o que for. A capelania ela te possibilita exatamente isso, fazer um algo diferente. Sair da caixinha, né? A capelania esportiva reúne trabalhar em parceria para alcançar pessoas com o Evangelho. A capelania esportiva tem poder e potencial de trazer as pessoas que estão fora da igreja para a vida da igreja. muito legal. E aí a gente vai dar uma pausa aqui para a gente ter um break, tomar um café, quem quiser ir no banheiro. E aí a gente vai passar para a próxima parte, 10 minutinhos, tá bom? Só para o pessoal beber uma água, respirar. Eu acho que tem que dar uma pausa aí. Sabe? Deve ser na parte de trás, para não ficar gravando